Boa tarde, Brasil. Nós vamos falar de um tema hoje que, sinceramente, me chega quase que como uma novidade. Eu conheço o que existe, mas não sabia da importância do que vamos falar hoje aqui. Nós vamos falar de uma profissão chamada bombeiro civil. O que representa esse povo? Existe uma lei que faz com que exista esta profissão. O próprio Ministério do Trabalho diz claramente que existe essa profissão e traz, inclusive, uma definição, uma descrição importante sobre essa carreira. Previne situação de risco e executa salvamento terrestre, aquático, em altura, protegendo pessoas e patrimônios de incêndios, explosões, vazamentos, afogamentos ou qualquer outra situação de emergência, com o objetivo de salvar e resgatar vidas. Prestam primeiros socorros, verificando o estado da vítima para realizar o procedimento adequado. Realizam cursos e campanhas educativas, formando e treinando equipes, brigadas e corpo voluntário de emergência. Nós que somos ávidos por copiar coisas que acontecem principalmente no todo-poderoso lá de cima, do continente, que são os Estados Unidos da América do Norte, quando você visualiza filmes de pequenas cidades, sempre que aparece uma emergência, quem é chamado? O chamado bombeiro voluntário. É a própria comunidade fazendo acontecer no momento necessário, preparada para isso, uma ação voluntária. O que é o bombeiro civil? Existe o bombeiro militar? Com certeza. O civil é exatamente aquele que numa pequena cidade se une a outros e fica ali, para uma emergência, não ficar esperando o socorro que viria de 200, 300, 500 quilômetros de distância e quando chegasse a cidade já estava praticamente destruída. Mas no Brasil, do errado é que está certo, até o que é certo, às vezes, eles querem passar uma borracha e apagar. Sob o peso da Lei 11.901 de 2009, sancionada pelo presidente Lula, nós temos a figura do bombeiro civil. Agora, já passou pela Câmara e está no Senado um revertério dessa lei. Ou seja, querem mudar de nome, querem passar uma borracha, querem apagar a figura do bombeiro civil. Nós vamos falar deste assunto no programa de hoje, recebendo representantes dessa classe, porque eles estão de norte a sul, de leste a oeste, e quero crer que aí na sua cidade já há algum movimento, por menor que ela seja, para que também eles estejam aí. Nós estamos recebendo meu caro Paulo Birriel, que é bombeiro civil. Ele pertence a um grupo de primeira resposta à catástrofe do Rio Grande do Sul. Depois ele vai explicar o que é essa primeira catástrofe aí, a primeira resposta e tudo mais. Seja bem-vindo, por enquanto, ao nosso programa, viu, querido? Obrigado por estar aqui. Também está conosco o Amadeu Ceciliano Júnior. Ele é diretor executivo do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Profissão de Bombeiro Civil, INADEBOP. Seja bem-vindo. Obrigado. Também conosco o presidente do Conselho Federativo de Bombeiros Civis do Brasil, CFBC, o Ivan Campos. Obrigado por estar aqui, Ivan. Quem é que me explica? Você que vive a pequena cidade e que faz acontecer a ação, diria que até social, né, da presença do bombeiro dentro dessa cidade. Explica para a gente o que é que vocês fazem lá para que o Brasil tome conhecimento da figura importante deste bombeiro civil. Muito bem colocado, exatamente um trabalho de assistência social. Só que o trabalho que nós fazemos em nada diverge do trabalho que é feito pelos bombeiros militares. Porque nós, além de voluntários, somos bombeiros públicos. Verdade. Nós atendemos todas as emergências que ocorrem nas cidades, desde incêndios, acidentes veiculares, retirada de insetos, de animais peçonhentos, qualquer espécie de trabalho que um bombeiro, que é conhecido como bombeiro militar, faz, é o que nós fazemos. E atendemos rodovias também. No meu caso particular, eu atuo em 3 cidades diferentes do Rio Grande do Sul, que é São Vendelino, no pé da Serra Gaúcha,
São Francisco de Paula, fronteira com Santa Catarina, e Carlos Barbosa, que é a sede da nossa empresa Tramontina, que é conhecida no país inteiro, que nós atendemos lá. Toda espécie de atividade e todas elas são similares. Existe bombeiro militar lá, não? Não. Existe o bombeiro militar no estado do Rio Grande do Sul. Certo. Há 213 anos nós temos uma corporação militar no Rio Grande do Sul que se chama Brigada Militar. Certo. E dentro dessa Brigada Militar existem os bombeiros militares. Porém, eles atuam via de regra em municípios acima de 40 mil habitantes. Ou seja, em termos de Rio Grande do Sul, de 400 municípios, 300 não têm unidade de bombeiro militar. Nesses 300 é que é a área de atuação do bombeiro voluntário. E alguns bombeiros municipais, que é uma outra categoria, que é outra classificação que surgiu há pouco tempo, por necessidade. As prefeituras criaram unidades operacionais de bombeiro municipal. Até sentindo a necessidade de que isso acontecesse, né? Nós já estamos representados hoje em 39 cidades do Rio Grande do Sul. Olha. São 890 viaturas. São 80 mil atendimentos por ano. Caramba. Só em termos de voluntários. Qual é o maior número que vocês fazem lá, por exemplo? O que é uma coisa contínua? A coisa mais contínua, atualmente, é acidente veicular. Porque as estradas não comportam o trânsito pesado. Você me falava, num desses municípios, parece que o menor deles, tem uma rodovia que passa... Sim, é o caso desse mais recente, São Vendelino. É uma cidade de colonização alemã, possui 1.800 habitantes, sendo que metade disso está na área rural. Certo. Porém, ela é no pé da Serra Gaúcha, numa das rodovias de maior movimento que temos, e na frente da nossa unidade operacional, que também se chama quartel, passam 30 mil veículos por dia. Faz com que a gente atenda, em média, 2 ocorrências veiculares por dia. 80 mil Somos veículos? 29 voluntários, 24 horas por dia, 365 dias. Quando você diz voluntário, é voluntário mesmo? Sim, eu recebo alguma coisa, eu acho que a questão é essa. Eu recebo uma cama para dormir o dia que eu estou de serviço. Quer dizer, pelo menos para tirar um cochilo enquanto não acontece nada, né? Todos os meus colegas é exatamente a mesma coisa. Eu tenho residência em Porto Alegre, eu viajo 90 quilômetros até São Vendelino, 130 até São Francisco de Paula e 180 até Carlos Barbosa. E os meus colegas que atuam nesse quartel, metade não são da própria cidade. Todos eles viajam para chegar lá e tirar serviço. Com o desejo único e exclusivo de fazer um serviço... Distribuidores de bebida, pedreiros, operários, advogados, funcionário público, técnicos de enfermagem que tiram serviço na sua prefeitura, no seu posto de saúde, e quando termina o serviço, vai para o bombeiro e se torna um voluntário a partir daquele momento. Agora, você falou em quantos municípios que já existem? 39. Rio Grande do Sul. Santa Catarina chegou a 63. Santa Catarina tem 8 mil voluntários cadastrados. Rio Grande do Sul tem 970 e poucos em atividade, fora aqueles que apoiam a atividade operacional, fora os que apoiam de casa. Bom, ou das suas, você mostrou esse trabalho voluntário, mas também... Mas é de ressaltar que todos eles são bombeiros civis, apenas voluntários. Os demais civis, que os colegas aqui estão para falar, são remunerados. É a única diferença, porque todos são civis. E essa legislação, como o nosso ilustre apresentador comentou, que alguém tenta passar uma borracha por cima, será impossível. Em 1892 já existia bombeiro civil voluntário no Brasil. Nós chegamos antes do que os militares, com toda certeza. Quer dizer, já temos essa história para contar, então. Já temos uma história para contar. Agora, a consciência, você siciliano que vive em Brasília, né, você mora aqui, e está sempre lá pelo Congresso, buscando apoio e tudo mais, ou tentando explicar aos parlamentares a realidade dos fatos, porque simplesmente eles vão votando sem entender direito o que acontece em algumas coisas específicas. Porque simplesmente, se eles tivessem olhado no caso específico da Câmara, que esta é uma profissão regulamentada pelo próprio Ministério do Trabalho, eles jamais iriam passar uma borracha em cima de uma profissão que existe de fato, de direito, para quem quiser ver e a hora que quiser ver, e antes mesmo da lei ser sancionada pelo Lula, o Ministério do Trabalho já dizia isso. E aí, meu amigo, como é que a gente visualiza essa questão? Como é que é a situação do bombeiro civil aqui em Brasília? Quem é que é o bombeiro civil aqui? Aqui em Brasília, Celso, a gente agradece muito o apoio, né, de vários parlamentares, porque foi uma luta, uma guerra bastante imensa, grande, de 19 anos, porque a lei era de 84, foi até apresentada
primeiro projeto, a 2084, que foi do Augusto Carvalho, que apresentou o projeto para regulamentar a profissão do bombeiro civil. Certo. E aí ela foi sancionada pelo nosso presidente Lula, agora dia 13 de janeiro de 2009. Então foi uma conquista muito grande para a categoria do país inteiro, porque a luta não é só aqui de Brasília. Nós começamos em Brasília porque nós estamos no poder do país, né? Na capital do poder do país, onde todos os parlamentares estão aqui. Mas a luta é de todos os companheiros, como o nosso amigo Paulo está mostrando, que são voluntários há muitos e muitos anos aqui no país, ajudando, trabalhando a resgatar a vida e também ajudando a preservar vidas também. Verdade. Então, isso daí é uma luta bastante grande e que foi uma conquista para toda a categoria sair a profissão. Me dá um exemplo de onde é que existe o bombeiro civil aqui em Brasília. Aqui- Onde é que ele atua? Aqui em Brasília, nos edifícios públicos, existe aqui em Brasília, só que o mercado ele tem que ser ampliado, porque nós estamos... Os shoppings de Brasília. Todos os shoppings já existe já o bombeiro civil. Eu quero crer que prevenir ainda é melhor do que remediar, né? O velho ditado ainda vale, né, amigo? Exatamente. Só que nós temos aí uma lei que foi vetada na gestão anterior, que é o que a gente está precisando que ela seja voltada novamente, que é a lei da obrigatoriedade do quantitativo mínimo. Aí sim vai Quem ampliar. vetou isso? O Congresso Nacional ou foi coisa foi nossa? apresentado, porque aqui já é lei estadual, né? Seria a lei do Distrito distrital Federal. nossa. Isso, distrital nossa. É a lei do quantitativo mínimo e obrigatoriedade, que é a lei onde vai dar mais segurança para a população de Brasília em relação aos pontos que realmente precisa do bombeiro civil. Igual o parque da cidade precisa do bombeiro civil. Claro. Um local onde também não teve ali a emergência dos primeiros socorros e que morreu uma pessoa recente, que foi lá na rodoviária nova, morreu recentemente uma pessoa que estava faltando um atendimento de emergência. E também o parque, nossa Floresta Nacional, não sei se você viu recentemente, Também. teve lá um grande prejuízo que matou não só alguns animais silvestres, como também acabou ali com a nossa floresta ali, com um incêndio criminoso e que poderia ter sido evitado se tivesse ali o bombeiro civil para fazer os primeiros atendimentos. Outra coisa também é o Jardim Zoológico. Jardim Zoológico, hoje nós não temos lá o atendimento de primeiro socorro e que poderia ter. O bombeiro civil vai E suprir quem já essa viu necessidade. aquele caso que aconteceu lá, né? Que o sargento que foi socorrer uma criança que caiu lá na Ariranha, não é isso? Né? No Poço das Ariranhas, lá naquela época, já se faz muito tempo. Bierenbach, se não me engano o nome do sargento. Isso. Sabe que a figura do bombeiro ali seria, pelo menos seria, né, Paliativo, passível, com né, certeza. de não acontecer uma coisa dessa. Porque não se fica de olho somente para socorrer, fica de olho para a criança não pular, né? Com E que foi o que certeza, com aconteceu com a criança lá dentro. Não, e o Jardim Zoológico atende em torno de 1.500.000 pessoas por ano. Então, o atendimento tem que ser preciso, atende quase a grande maioria das escolas pública e privada no atendimento de educação ambiental. Então, tem que ter um trabalho semelhante.